Frei Ryan era conhecido como o herói destinado a salvar o mundo da Rainha Demônio e de seu exército. No entanto, ao invés de cumprir esse papel, ele se uniu a ela e ajudou a mergulhar o mundo em chamas e sofrimento, permitindo que demônios espalhassem a destruição. Mas esse não era seu verdadeiro objetivo. No fim, Frei traiu a Rainha Demônio e garantiu que ambos morressem juntos. Para chegar a esse ponto, teve de enfrentar batalhas cruéis, eliminando aliados que um dia considerou amigos. Magos, guerreiros, rainhas, todos eles prometeram vingança contra sua traição, independentemente do tempo que levasse. Mas por que Frei tomou essa decisão? A resposta remonta a 10 anos atrás, quando Frei Ryan Starlight, então com 10 anos, caminhava ao lado de seu pai pelos corredores de sua imensa propriedade. O homem segurava uma carta, lendo-a com atenção, enquanto o jovem tentava compreender o significado das palavras escritas ali. Seu pai explicou que se tratava de um texto chamado Kaia, algo que apenas os descendentes da família Starlight eram capazes de ler. Juntos, desceram uma longa escadaria, chegando a uma imensa porta coberta por marcas brilhantes e enigmáticas. Para atravessar aquela barreira, Frei precisaria seguir sozinho. Antes de deixá-lo partir, seu pai lhe deu um último conselho. Era essencial que se mantivesse firme, pois seu destino estava prestes a se entrelaçar com uma antiga profecia. No reino, circulava a lenda de que, 1000 anos após o desaparecimento do Rei Demônio, o mundo enfrentaria sua destruição. No último momento, um herói surgiria para impedir esse destino. Mas a família Starlight conhecia outra versão dessa história, um segredo guardado por gerações. Depois de 1000 anos, tanto um sucessor do Rei Demônio quanto um novo herói apareceriam. E esse momento havia chegado. Sem mais explicações, seu pai abriu a porta e, assim que Frei entrou, a trancou atrás dele. No escuro, o garoto chamou por seu pai, mas não obteve resposta. De repente, o chão brilhou intensamente, revelando uma imponente espada reluzente. Frei se aproximou para tocá-la, mas foi interrompido por uma figura desconhecida. Aquele homem, na verdade, era seu ancestral e o herói mencionado na profecia. Sem se importar com a surpresa de Frei, ele perguntou ao garoto se havia vindo ali para aprender a conquistar o mundo. O menino hesitou. Ele apenas queria salvar seus amigos, como seu pai lhe dissera. O herói, porém, explicou que a conquista fazia parte do processo. Aquele mundo era um modo difícil, onde um final ruim era inevitável. Sem alternativa, o herói tocou a cabeça de Frei e lhe mostrou o futuro que aguardava caso tomasse o caminho errado. O menino viu morte, destruição e a perda de todos que amava. A cena foi avassaladora, deixando-o sem forças para se mover. Mas ele precisava tomar uma decisão. Com determinação nos olhos, Frei se levantou e declarou que protegeria todos que amava, assim como seus ancestrais fizeram antes dele. Isso convenceu o antigo herói de que Frei era, de fato, o escolhido. Agora, precisava aprender a trilhar o único caminho possível para um final feliz. Para salvar o mundo, Frei teria que destruí-lo primeiro. Precisaria levar tudo à ruína e morrer junto do Rei Demônio. Somente então desbloquearia a rota oculta, que traria desafios ainda maiores. Se conseguisse segui-la sem perder sua determinação, teria uma chance de salvar a todos. 10 anos depois, Frei despertou em uma nova vida, tendo acabado de destruir o mundo e matado aqueles que amava. Mas agora, finalmente, tinha uma vantagem, um sistema que o guiaria por esse caminho inexplorado. Se conseguisse dominá-lo, alcançaria o desfecho que tanto almejava. Antes que pudesse refletir mais sobre sua situação, ouviu batidas na porta. Era Kana, pedindo permissão para entrar. Depois de tantas lutas na vida passada, talvez fosse o momento de descansar um pouco. Era sua amiga de infância e sua serviçal leal. Ou pelo menos era o que ele pensava. O sistema não demorou a alertá-lo. Kana tinha intenções assassinas contra ele. Assim como as 5 heroínas que ele eliminou cruelmente em sua vida anterior, ela também se lembrava de tudo. As regras para chegar ao final feliz eram brutais. O sistema o forçaria a cometer os mesmos atos malignos do passado, e qualquer boa ação resultaria em uma drástica redução de sua força vital. No entanto, havia recompensas. Cada ato maligno lhe rendia pontos que podiam ser usados para comprar habilidades e itens valiosos. Também receberia alertas sempre que um de seus antigos amantes estivesse prestes a atacá-lo. Como agora. Kana entrou no quarto, exalando uma aura intensa de raiva. Frei sentiu um arrepio. Ele sabia que sua antiga serviçal era perigosa. Desde o nascimento, Kana havia sido amaldiçada com magia negra que drenava sua força vital. E agora, sua memória do passado fazia dela uma inimiga temível. Mas por enquanto, ela apenas perguntou se ele queria comer algo. Ele respondeu com naturalidade, pedindo o de sempre. Kana saiu e, pouco depois, retornou com um prato de sopa. O sistema não precisou avisá-lo. A comida estava envenenada. Sem hesitar, Frei pegou o prato e o atirou contra a parede, exigindo que Kana refizesse a refeição. Com esse ato cruel, ganhou um ponto de falso vilão. Kana, sem discutir, saiu para preparar outro prato, mas quando voltou,
a comida ainda carregava resquícios de magia negra. Frey mandou-a refazê-la de novo. Isso se repetiu 8 vezes. A cada tentativa frustrada, ele acumulava mais pontos. Kana, exausta e sem energia mágica, mal conseguia se manter de pé ao trazer o último sanduíche. O jogo estava apenas começando. Assim que leva o sanduíche à boca, Frey percebe o olhar atento de Kana, repleto de expectativa. No entanto, em vez de comer, ele simplesmente joga o lanche por cima do ombro e comenta, sem qualquer preocupação, que prefere tomar a sopa antes. O desânimo toma conta da mordomo, que já estava no limite de suas forças. Esse último golpe é demais para ela, e seu corpo não aguenta mais. Antes que caia no chão, Frey age rápido e a segura, impedindo que se machuque. Por um momento, ele apenas observa seu rosto adormecido e desliza os dedos suavemente pelo cabelo dela, refletindo sobre como tudo poderia ter sido diferente se tivesse tido a chance de compartilhar momentos felizes ao lado dela. Sem mais tempo para devaneios, ele a leva até a cama e a acomoda para que descanse. Kana precisa recuperar suas forças, e Frey sabe que, para estabilizar a magia negra que a consome, é necessário transferir para ela parte de sua própria força vital. Ele não tem dúvidas quanto a isso. No fim das contas, sua expectativa de vida já não é longa, então essa é a menor das compensações que pode oferecer por todo o caos que causou. Depois de concluir a transferência, ele se senta e começa a reorganizar seus pensamentos. O plano inicial era manter um perfil discreto até o início da missão principal, dali a 2 meses, preparando-se de maneira cautelosa para evitar qualquer atenção indesejada. No entanto, agora que as 5 heroínas conhecem as escolhas de sua vida passada, isso não será mais possível. Entre todas elas, Kanye é a exceção. As outras heroínas representam ameaças reais. Sua noiva viajante está ausente no momento, então ele não precisa se preocupar com ela imediatamente. A princesa do clã, rejeitada pela própria família real, também não tem poder suficiente para agir contra ele. Os verdadeiros problemas são a Santa Fus e a impetuosa Arferocha. Fus pode arruinar sua reputação social com facilidade, enquanto Ferocha, por ser impulsiva e imprudente, poderia simplesmente matá-lo sem hesitar. Por outro lado, Kana permanecerá ao seu lado, já que sua irmã está sendo mantida como refém. Ela não o eliminará de imediato, mas isso significa que ele precisará reunir mais pontos de vilão falsos, o que só pode ser feito provocando-a constantemente. O desafio será encontrar maneiras de fortalecer suas habilidades e aumentar suas chances de sobrevivência. Consultando o livro de profecias, ele analisa as possibilidades. A melhor estratégia, por ora, é ganhar tempo e planejar tudo com precisão antes que a verdadeira batalha comece, no momento em que se matricular na academia. Perdido nessas análises, ele nem percebe quando a noite dá lugar ao amanhecer. Agora, precisa acordar Kana. Com cuidado, ele a tira da cama e a coloca no chão para que pareça que ela nunca se mexeu durante o sono. Em seguida, grita seu nome para despertá-la. Ainda confusa, ela leva alguns segundos para reconhecer o ambiente. Ao perceber Frey, lança-lhe um olhar nada amigável. Mesmo assim, não pode se dar ao luxo de reclamar. O dia será importante, é a estreia deles na academia. Seguindo suas ordens, Kana sai para preparar a carruagem. Assim que fica sozinho, Frey abre a interface do sistema para verificar o saldo de pontos. Apesar de ter provocado Kana no dia anterior, ele ainda tem apenas 100 pontos. Ele precisa de centenas, talvez milhares, para adquirir habilidades e itens úteis. A ideia de precisar realizar atos cruéis enquanto ainda lida com a rotina escolar o deixa cansado só de pensar. Mais tarde, ao se matricular, acaba sendo escolhido como representante do conselho estudantil. Rapidamente, atrai para seu círculo alguns dos estudantes mais influentes, que o cercam como abutres, elogiando-o a todo momento. No entanto, ele sabe exatamente quem são, pessoas dissimuladas, movidas por interesses egoístas. Por ora, ele apenas precisa manter as aparências e continuar manipulando a situação a seu favor. Durante um jantar requintado, 2 desses estudantes se aproximam e, com sorrisos maliciosos, revelam que trouxeram algumas plebeias para ele se entreter. O dinheiro e o poder são as únicas coisas que importam para essas pessoas. Frey os observa em silêncio, reprimindo o desejo de lidar com aqueles nobres corruptos da maneira como realmente gostaria. Mas precisa seguir com seu plano. Quando as mulheres são trazidas, fica claro que não aceitaram a situação de bom grado. Uma delas resiste com todas as forças, mas acaba sendo arrastada à força. Assim que Frey olha para ela, percebe algo alarmante. Trata-se de Arena, uma das heroínas da profecia. Isso o faz pensar. Arena não seria capturada com tanta facilidade. Especialista em magia de fogo, ela domina múltiplos elementos e é um prodígio no campo da magia. Se foi pega, só pode ser porque permitiu, provavelmente para se infiltrar na reunião dos nobres. Ele rapidamente verifica o sistema e descobre que ela está sofrendo de esgotamento de mana. Se alguém como Arena chegou a esse ponto, significa que está reunindo energia para um ataque devastador.
Ela grita com os nobres enquanto é empurrada ao lado da outra garota. Frey apenas os observa por um momento, antes de ordenar que saiam e o deixem sozinho com as duas. Os dois estudantes obedecem imediatamente e desaparecem, sem questionar. Assim que ficam a sós, ele se aproxima de Arena, inclinando-se como se fosse tocá-la. Arena se encolhe, tensa, convencida de que precisa ser ela derrotá-lo, não o exército do Rei Demônio. Mas, antes que qualquer coisa aconteça, Frey simplesmente desmaia no chão. Atordoada, ela olha para ele e percebe que está completamente imóvel. A oportunidade perfeita para escapar. Sem perder tempo, as duas garotas se libertam e fogem. Pelo que ouviram sobre Frey, qualquer plebeu capturado por ele estaria condenado a um destino terrível. Mal sabem elas que Frey estava bem desperto o tempo todo, apenas fingindo ter apagado. Sua atuação foi convincente o suficiente para afastar todos ao redor. A noite avança até a meia-noite, quando o sistema se ativa repentinamente. O item de defesa de emergência, adquirido com os pontos que ganhou ao maltratar Kana, é ativado para protegê-lo de um ataque fatal. Arena tentou matá-lo com um feitiço letal que se ativaria exatamente à meia-noite. Frey não se surpreende. Pelo contrário, esse foi apenas mais um dos muitos perigos que ele sabia que enfrentaria ao longo dessa jornada. Se não tivesse adquirido a defesa de emergência, Frey certamente não teria sobrevivido. Em algum momento, Kana o encontrou fingindo estar bêbado e, sem alternativa, ele continuou com a encenação. Ela decidiu levá-lo de volta ao quarto, enquanto ele aproveitava a oportunidade para provocá-la, cutucando-lhe a bochecha. Apesar de atitudes como essa terem feito com que se tornasse uma espécie de palhaço, ao menos conseguia recuperar parte de sua vitalidade enquanto ela cuidava dele. Fingindo dormir de costas, ouviu Kana expressar seus verdadeiros pensamentos. Ela o chamou de canalha e afirmou que, se sua irmã não estivesse sendo mantida refém pela casa dele, ela já o teria matado sem hesitação. Era difícil acreditar que aquela era a mesma Kana com quem crescerá, que costumava presenteá-lo e cuidar dele quando estava doente. Agora, essa mesma pessoa fazia uma promessa silenciosa de matá-lo assim que pudesse garantir a segurança da irmã. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao dormitório. Assim que Frey se deitou, ordenou que Kana saísse, mas, para seu desgosto, ela permaneceu no quarto. O Duque havia lhe dado ordens diretas para não tirar os olhos dele nem por um segundo, caso contrário, seria expulsa. Para Kana, esse era um destino que ela definitivamente queria evitar. O sistema que governava aquele mundo tinha regras rígidas, tratando certas situações como parte de um jogo. Se Frey fosse expulso da academia ou impedido de frequentá-la, se uma das heroínas principais morresse ou se ele mesmo morresse antes da batalha final, todo o seu esforço teria sido em vão. Kana se acomodou numa cama improvisada ao lado dele, enquanto Frey tentava processar a situação. Ele precisava frequentar a escola, proteger as heroínas e, ao mesmo tempo, garantir sua própria sobrevivência. Mas tudo estava se tornando cada vez mais complicado. Na manhã seguinte, Kana tentou acordá-lo para se preparar para a escola, mas Frey, sem paciência para lidar com isso, simplesmente virou para o lado, desejando dormir mais. Diante da relutância dele, ela decidiu ir sozinha. No entanto, ao perceber sua saída, Frey a chamou de volta, pronto para repreendê-la por tê-lo deixado para trás. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi tomado por um acesso de tosse e sentiu o gosto metálico do sangue em sua boca. A exaustão o atingia, aparentemente, havia transferido vitalidade demais para Kana e agora começava a sentir os efeitos disso em seu corpo. Mesmo assim, ignorou a dor e continuou a repreendê-la, questionando por que ela queria ir sem ele. Kana não respondeu com palavras. Em vez disso, pegou uma caneta tinteiro do bolso, zombando dele antes de atirá-la do outro lado do quarto. Em seguida, declarou que ele transformaria sua irmã em sua amante. Essas palavras foram o suficiente para fazer Kana perder o controle, e lágrimas surgiram em seus olhos. Desesperada, implorou para que ele poupasse sua irmã. No entanto, Frey apenas riu, aproveitando-se da situação para provocá-la ainda mais antes de sair para se preparar para a escola. Assim que ele deixou o quarto, Kana caminhou até a caneta caída e a pegou com delicadeza. Era um presente de sua irmã mais nova, Kadia, um símbolo do amor e da inocência que ainda restavam em sua vida. Enquanto segurava o objeto, sua atenção foi desviada para os lençóis da cama de Frey, onde manchas de sangue podiam ser vistas. Será que ele tinha alguma condição que ela desconhecia? Depois de se aprontar, Frey seguiu para a sala de aula, mas acabou chegando atrasado. A professora já estava se apresentando. Seu nome era Iso Alion, e ela seria responsável pela turma no próximo ano. Ainda irritado, Frey culpou Kana pelo atraso e voltou a repreendê-la. No entanto, antes que pudesse continuar, uma voz exaltada o interrompeu. Era Arena, que ficou surpresa ao vê-lo vivo, afinal, ela mesma havia lançado um feitiço mortal contra ele. Desconfiada, começou a se perguntar se Frey estava aliado ao Rei Demônio.
Porém, antes que pudesse expressar suas suspeitas, a professora impôs sua autoridade, silenciando a classe. Frei tentou se concentrar na aula, mas sentiu um olhar intenso em suas costas. Quem quer que fosse, não desviava os olhos dele nem por um instante. Conforme a aula seguia, Arena ainda parecia perdida em pensamentos, tentando entender o que tinha acontecido. Frei, por sua vez, aproveitou a oportunidade para tentar cochilar um pouco. No entanto, antes que conseguisse, uma presença se aproximou. Era Saintus. Ela se inclinou e sussurrou que queria oferecer-lhe uma bênção, mas que preferia fazer isso longe dos olhares curiosos. Seu tom era quase suplicante ao sugerir que o encontro fosse apenas entre os dois. O sistema imediatamente alertou Frei sobre a intensa intenção assassina dela. Mas nem precisava de um aviso para entender o perigo. Recusou sem hesitação e se afastou rapidamente, ignorando os chamados desesperados da garota. Bênçãos dela não podiam ser compradas com dinheiro, mas Frei não tinha interesse em receber algo que provavelmente acabaria em sua morte. Enquanto se afastava, Saintus ficou parada, chorando em silêncio. Sua ingenuidade a tornava um alvo fácil para aqueles que quisessem manipulá-la. A próxima aula aconteceria do lado de fora, treinamento de combate. Os alunos foram chamados um por um para enfrentar a professora, que demonstrava suas habilidades em combate. Nenhum deles conseguiu superá-la. Espadachins e magos eram todos derrotados com facilidade. Eventualmente, chegou a vez de Kana, que demonstrou uma resistência impressionante. Sua luta se estendeu mais do que qualquer uma anterior, o que forçou Frei a continuar transferindo vitalidade para ela remotamente. Porém, o desgaste começou a afetá-lo seriamente. Sentindo sua força vital diminuir rapidamente, torcia mentalmente para que Kana terminasse logo a batalha. A professora, impressionada, decidiu testar o limite da garota. Mas, antes que chegassem ao extremo, Kana ergueu a mão em sinal de rendição. Explicou que nasceu com um problema de mana instável e que, se continuasse, poderia perder o controle. Era lamentável que tivesse que viver com essa limitação, pois seu potencial poderia levá-la a ser a maga mais poderosa da academia. Frei, por outro lado, se sentiu aliviado por ela ter parado a tempo. Se a luta continuasse, talvez ele não tivesse vitalidade suficiente para mantê-la viva. Com a saída de Kana da arena, chegou a vez de Frei. Antes de entrar, ele prendeu um pingente estranho em seu colarinho, que brilhou ameaçadoramente. Ele pretendia usar a luta como uma oportunidade de ganhar pontos. Antes dele, Arena foi chamada, mas mal conseguiu lutar. O esgotamento de mana a fez desmaiar quase instantaneamente, e a professora ordenou que fosse levada para a enfermaria. Sterne foi a próxima a ser chamada, mas preferiu desistir da luta, pois achava que não seria justo usar seus poderes contra uma professora. Por fim, chegou a vez de Frei. Ele desceu as escadas de maneira casual, segurando a espada sobre o ombro e demonstrando tédio. Trocaram provocações antes de começarem o combate. No entanto, quando a luta realmente começou, a professora percebeu algo imediatamente. O pingente que Frei usava era extremamente ofensivo. O aumento de poder que ele recebia fazia toda a diferença. Seus ataques eram ferozes, e, por um momento, ele conseguiu pressioná-la. Ambos avançaram um contra o outro, prontos para o próximo embate. Frei conseguiu desarmar seu professor, empurrando a espada para longe de suas mãos. A lâmina caiu no chão atrás deles, selando a vitória de Frei. A multidão ficou em choque. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. No entanto, Fus notou algo peculiar. O pingente que Frei havia colocado antes da luta. Havia algo estranho nele. Aproximando-se com cautela, ela percebeu uma aura sombria emanando do objeto. Para confirmar suas suspeitas, a santa canalizou magia sagrada no pingente, que imediatamente reagiu com um grito de dor. Esse único detalhe foi suficiente para convencer a multidão de que o filho do Duque estava usando magia negra. Além disso, um item desse tipo não era barato, valia o equivalente a uma casa inteira. Apesar da exposição, Frei não pôde deixar de notar que seu pequeno truque com o pingente lhe rendeu 2.000 pontos de falso vilão. Agora estava claro que causar confusão na escola poderia ser o método mais eficiente para acumular mais pontos. Seu professor, no entanto, não ficou nada satisfeito com o incidente. Chamou Frei para uma conversa particular em seu escritório. Não se tratava apenas de quebrar as regras da escola. Portar um item daqueles era altamente ilegal e colocava todos ao redor em risco. Frei tentou minimizar a situação, mas ficou evidente que era um problema grande demais para simplesmente ser ignorado. A professora foi direta. Queria saber o que havia acontecido com o jovem gentil que Frei costumava ser. Havia uma preocupação genuína em suas palavras, mas a essa altura não havia mais volta. O caminho que escolher exigia que continuasse mantendo a fachada de um ex-herói insano. Para desviar o assunto, ele optou por provocá-las, zombando da tentativa dela de apelar para suas emoções. Diante da falta de resposta, a professora decidiu encerrar a conversa, mas impôs uma condição antes de deixá-lo ir. Exigiu que Frei a levasse até o local onde adquiriu o pingente para que pudesse destruir tudo por lá. Sem hesitar, ele aceitou.
Afirmou que também queria comprar mais algumas coisas naquele lugar, ocultando seu verdadeiro desejo de ver a loja sendo destruída. Naquela noite, ao retornar ao seu quarto, Frei encontrou Kana segurando uma pequena boneca de gato, um presente de sua irmã Kadia. O brinquedo era adorável, e por um instante ele quase se deixou levar pela fofura, mas rapidamente disfarçou seu interesse, virando-se e fingindo indiferença. Eles trocaram boa noite. Enquanto Kana dormia, Frei se levantou para realizar um ritual secreto, a transferência de vitalidade para ela. O que ele não sabia era que o gato de pelúcia na bancada não era um simples brinquedo. Kana, desconfiada dos comportamentos estranhos de Frei, havia encantado o boneco com magia negra para espioná-lo enquanto dormia. Desde que o viu tossindo sangue durante o dia, ficou alerta e decidiu vigiar tudo em segredo. Frei, inconsciente da armadilha, arregaçou as mangas e começou a preparação para a transferência de vitalidade. Para isso, puxou a camisa de Kana para expor sua barriga. Dentro do brinquedo, ela ficou furiosa, convencida de que ele estava prestes a fazer algo inapropriado. Mas, ao observar melhor, percebeu que ele apenas repousava as mãos sobre sua pele, tremendo e claramente à beira do desmaio. Havia dor em sua expressão, algo que ela não conseguia compreender totalmente. Mesmo assim, Kana se manteve desconfiada, convencida de que Frei devia estar tramando algo. Determinada a desmascará-lo, continuou observando. Porém, depois de algum tempo, ele simplesmente se afastou sem fazer mais nada. Em vez disso, caminhou até o gato de pelúcia e o pegou, analisando-o por um momento. Kana prendeu a respiração, temendo que tivesse sido descoberta. No entanto, ao invés de suspeitar de algo, Frei segurou o brinquedo com uma expressão de pura admiração. Sem ninguém por perto para vê-lo sendo sentimental, ele se aconchegou no boneco e o levou para a cama, brincando com ele como se fosse um objeto precioso. O choque foi tão grande para Kana que ela acabou soltando um pequeno som. Instintivamente, cobriu o erro miando, e Frei concluiu que a boneca deveria ter alguma função de som quando pressionada. Sem perceber, continuou apertando o brinquedo, entretido, até adormecer. Na manhã seguinte, Frei acordou e viu Kana segurando a barriga, visivelmente desconfortável. Ela correu para o banheiro, e o evento inesperado lhe rendeu mais alguns pontos de falso vilão. Acumular pontos suficientes fez com que seu nível subisse de iniciante para intermediário, desbloqueando a loja do sistema. Ao explorar os novos itens disponíveis, uma notificação surgiu, uma missão do cenário principal estava prestes a começar. A missão exigia que ele impedisse um ataque ao dormitório plebeu e capturasse o culpado. Para isso, precisaria ir a um leilão e obter um item específico. Felizmente, a viagem até o mercado negro já estava marcada, então os planos coincidiam perfeitamente. No momento em que processava essas informações, alguém bateu à porta. Kana, ainda se recuperando, abriu e encontrou a professora do outro lado. Ao perceber que Kana estava ali, com um saco de batatas fritas, a confusão tomou conta da mulher. No entanto, a confusão logo se transformou em raiva ao perceber que os dois estavam dividindo o quarto. Ela acusou Frei de ter armado a situação para que pudesse fazer o que quisesse com Kana. Furiosa, começou a repreendê-lo, mas ele apenas sorriu, zombando dela por ter a mentalidade de uma virgem. Acrescentou que, se ela não tomasse alguma atitude logo, perderia a chance de se casar. Enquanto isso, Kana tentava acalmar a professora, garantindo que nada impróprio havia acontecido. Ignorando o desentendimento, Frei e sua professora deixaram o quarto e seguiram para o beco onde ficava a loja que deveriam investigar. Para não chamarem atenção, vestiram capas e caminharam pela área decadente da cidade. A atmosfera sombria deixava claro que aquele era um lugar onde segredos sombrios e transações ilegais aconteciam livremente. O olhar da professora percorreu o cenário ao redor, crianças famintas encostadas nas paredes, nobres ricos cercados por acompanhantes. Embora já conhecesse as injustiças do Império, essa era a primeira vez que presenciava algo tão brutal de perto. Determinada a agir, pediu que Frei a guiasse até a loja. Depois de destruí-la, queria erradicar toda a podridão daquela área. Caminharam por mais alguns minutos até chegarem ao destino. Sem hesitação, a professora puxou sua espada e entrou para lidar com a situação. Frei, por sua vez, aguardava do lado de fora. Seu foco era outro, a preparação para a missão principal. Foi então que algo chamou sua atenção. Mais adiante no beco, um grupo de pessoas estava envolvido em uma briga. Gritos femininos cortavam o silêncio da noite. Jovens garotas pediam por socorro enquanto homens grosseiros as seguravam e as amarravam. Não importava o quanto Frei tentasse se passar por vilão, havia certas coisas que ele simplesmente não conseguia ignorar. Frei se aproximou rapidamente do prédio, mas antes que pudesse entrar, percebeu que apenas 2 homens estavam de guarda na porta. Não havia nenhum sinal de quem ele estava procurando. Ele ficou ali por um momento, imaginando se realmente estava no local certo, mas logo foi interrompido pelos 2 homens, que sorriram de maneira debochada e o avisaram que aquele lugar não era para crianças. Frei, no entanto, manteve a calma e,
Com um sorriso no rosto, tirou um saco de moedas de ouro e entregou a cada um dos guardas. Os dois mudaram de atitude na hora, seus sorrisos se desfizeram e, em vez de zombar, agora se curvaram para ele, permitindo sua entrada. O interior do prédio era completamente diferente do que ele esperava. Não parecia nada com o que ele havia imaginado. Era mais parecido com um bar ou uma boate, com luzes coloridas fracas iluminando o ambiente. Atrás do balcão, uma mulher atraente observava com curiosidade. Ela não demorou e logo trouxe um livro, mostrando a Frei uma lista de garotas disponíveis e lhe pediu que escolhesse uma para acompanhar. No entanto, Frei não estava ali por aquele motivo. Ele explicou, de forma calma e firme, que preferia ver as mercadorias ao vivo, em vez de apenas olhar por fotos. A mulher, com uma risada irônica, recusou sua proposta, mas logo, após mais um saco de moedas de ouro, seu tom mudou drasticamente. Ela, agora mais receptiva, o conduziu até uma porta que levava a um porão. Frei seguiu-a pelas escadas, curioso e atento. Enquanto desciam, uma janela de status se abriu na mente de Frei, revelando que a mulher que o guiava era, na verdade, a rainha Súcubo, uma serva do rei demônio. Essa revelação só aumentou suas suspeitas, e ele ficou ainda mais determinado a descobrir o que estava acontecendo naquele lugar. Ao chegar no porão, o ambiente era extremamente sombrio e deprimente, e a mulher, com um sorriso cruel, perguntou se tudo aquilo não era demais para ele. Frei, com calma, respondeu que gostava daquilo e até fez um comentário insinuando que gostaria de ver as crianças mais novas, entregando mais um saco de moedas para adoçar o acordo. Não demorou para que elas cedessem e o levasse para o fundo do porão. Lá, encontrou um beco sem saída, e foi nesse momento que ela, como se soubesse exatamente o que fazer, deu uma batida secreta na parede. Os tijolos começaram a se mover, revelando uma passagem secreta. A mulher, virando-se para explicar o que acabará de fazer, foi interrompida abruptamente por Frei. Ele a empurrou com força, chutando-a para longe, antes que ela pudesse reagir, a nocauteou com um golpe certeiro. Frei correu pela passagem secreta e finalmente encontrou o que procurava, um grupo de crianças presas em uma grande gaiola, diante de um círculo mágico. Ele percebeu que aquilo era um ritual para despertar o rei demônio, e que as crianças provavelmente seriam usadas como sacrifícios. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a rainha Súcubo, agora em sua verdadeira forma, entrou na sala. Ela ordenou aos seus seguidores que capturassem Frei e o trouxessem até ela, vivo. Preocupado em manter sua identidade em segredo, Frei rapidamente colocou uma máscara para se esconder. Com agilidade, derrotou todos os cultistas ao seu redor. Ele, então, se aproximou da rainha, que tentou implorar por sua vida, oferecendo informações sobre o Senhor Demônio e até seu próprio corpo em troca. Mas Frei não fez acordos com pessoas que mexem com crianças. Com um rápido movimento, ele a esfaqueou no peito, matando-a instantaneamente. A mulher caiu, morta, e Frei rapidamente libertou todas as crianças, entregando-lhes algum dinheiro para que pudessem cuidar de si mesmas. Ele as instruiu a irem para casa o mais rápido possível. Enquanto isso, uma janela de status se abriu diante de Frei, oferecendo-lhe uma pequena recompensa por ter completado a missão. Ele olhou para ela por um momento, antes de perceber que uma das meninas que ele havia resgatado se aproximou. Ela parecia curiosa e fez várias perguntas sobre como ele havia conseguido salvá-las. Frei, em resposta, decidiu dar a ela a recompensa, já que, pelos pontos de status dela, parecia ter uma afinidade com a magia. Ele explicou que o item era um amuleto da sorte e que seria um bom investimento para o futuro dela. A menina, surpresa, perguntou seu nome e, com gratidão, prometeu que retribuiria algum dia. Frei, no entanto, respondeu que estava apenas cumprindo o dever de um herói e que não precisava de nada em troca. Ele a aconselhou a estudar magia, pois ela certamente tinha talento para isso. Com isso, Frei se despediu e saiu do local. Mal ele sabia que esse encontro e suas palavras teriam um impacto muito maior no futuro do que ele poderia imaginar. Quando chegou ao prédio onde havia começado sua jornada, encontrou tudo destruído. A professora o encontrou e, com um olhar preocupado, perguntou onde ele tinha estado. Agora que o problema estava resolvido, era hora de seguir para o leilão, onde ele precisava recuperar um item especial. Ele explicou que o leilão aconteceria na guilda de informações e que ele estava atrás de um artefato de magia negra. A menção ao artefato imediatamente despertou o interesse dela, e ela, sem hesitar, o agarrou pelo colarinho, exigindo saber onde era o leilão. Frei explicou que, para entrar sem ingresso, eles precisariam se registrar como amantes. A professora relutou um pouco, mas, depois de algum tempo, se recompôs e aceitou a proposta. O leilão começou, e Frei logo percebeu que a situação estava se tornando mais complicada do que ele imaginava. Para sua surpresa, Kana estava presente, sentada ao lado deles, sem saber que ele estava ali. Para piorar, a princesa Clana, uma das heroínas, também se sentou do outro lado dele, e bem à frente estava Santa Faz. Frei se viu no meio da pior situação possível,
com a sensação de que as três poderiam estar atrás do mesmo artefato que ele. Se qualquer uma delas conseguisse obtê-lo, isso certamente o colocaria em mais perigo ainda. O leiloeiro finalmente revelou o item, uma pedra misteriosa de poder incompreensível. Ela era chamada de Pedra da Dominação, capaz de suprimir e controlar a mente de quem a tocasse. A Santa Faz, aparentemente sem querer, iniciou uma oferta de 10.000 ouro, e Frei não teve outra escolha senão aumentar a oferta. A disputa pelo item rapidamente aumentou, com os valores subindo para 20.000 e, depois, para 30.000. Frei continuou a batalha até que, finalmente, conseguiu arrematar a pedra por 55.000 ouro. Porém, antes que pudesse comemorar sua vitória, ele percebeu que Kana estava reunindo energia negra em suas mãos, e ela parecia estar prestes a roubar a pedra. A sala ficou tomada por uma fumaça escura, cegando a todos. Frei rapidamente se levantou e correu em direção à pedra, mas, no momento em que quase a agarrou, uma poderosa magia a atingiu e o fez voar para longe. Kana, com um sorriso cruel, disse que ele deveria se apresentar. Em vez de responder, Frei apontou para ela, zombando do fato de que, em meio ao ataque, ela havia queimado toda a sua metade inferior. Kana, furiosa, lançou outro feitiço em sua direção, mas, de alguma forma, Frei permaneceu ileso. A situação estava prestes a ficar ainda mais tensa, mas, para sua surpresa, um homem misterioso apareceu e rapidamente afastou Kana e a outra mulher da sala. O homem revelou-se como o grande demônio Yaras e parecia estar interessado em Frei. Durante a conversa, Frei percebeu que Kana estava sendo atacada por um dos cultistas mascarados, aliados de Yaras. O espadachim mascarado se preparava para dar o golpe final, mas Frei não permitiria isso. Ele desenhou sua espada e, com um golpe rápido, matou Yaras, correndo em seguida para salvar Kana. Com uma agilidade surpreendente, Frei usou seu próprio corpo para bloquear o golpe fatal que vinha em sua direção. Ele caiu, sangrando, mas conseguiu proteger Kana. Ela perguntou se ele estava bem, mas Frei não respondeu. Em vez disso, ele se levantou e se preparou para enfrentar o espadachim mascarado. Embora sua força fosse insuficiente, ele usou magia para derrotar o cultista sem precisar matá-lo. Com isso, Frei fugiu da sala e correu para longe, enquanto Kana o chamava. Suas pernas estavam queimadas, e seu corpo inteiro estava tomado pela dor, mas ele se manteve firme, ignorando o sofrimento. Quando finalmente chegou ao dormitório, as duas heroínas, ainda inconscientes, acordaram, sentindo como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas, ao verem a cabeça decapitada de um dos generais demônios no chão, a realidade as atingiu com força. A princesa ficou boquiaberta ao ver o homem que havia salvado sua vida. Ela o reconheceu imediatamente, sem hesitar, perguntou se ele ainda lembrava de sua vida passada. Frei, por sua vez, não conseguiu esconder a tensão em seu rosto ao perceber que ela estava começando a juntar as peças. Ela não só tinha reconhecido, mas também compreendido que todos ao redor estavam, de alguma forma, contra ele. Eles se reuniram para discutir uma aliança para exterminá-lo. O plano era claro, cada um tinha um papel na missão de acabar com Frei, formando uma aliança com um objetivo único. Embora todos tivessem suas razões pessoais, a tarefa era, sem dúvida, mais difícil do que qualquer coisa que ele já enfrentará antes. Era um dia estranho, com inimigos do Demon Lord aparecendo de repente, e todas as heroínas se reunindo no mesmo lugar. Frei estava se esforçando para manter sua identidade secreta, mas a situação estava se tornando cada vez mais difícil. Enquanto se preparava para se vestir, Kana entrou em seu quarto, e a acusação estava estampada em seu olhar. Ela perguntou onde ele tinha passado o dia inteiro, e Frei, tentando manter a calma, inventou uma história sobre ter ido às compras com a irmã. Mas, de alguma forma, algo não parecia certo. Kana havia visto alguém com a aparência dele em um beco, e Frei sabia que ela estava começando a suspeitar. Ele tentou se esquivar, mas como ela não tinha provas claras, ele decidiu negar tudo, mesmo que seu coração estivesse mais pesado com cada palavra. No entanto, Kana, como sempre, não estava disposta a desistir facilmente. Ela subiu em suas costas e puxou sua camisa, revelando os curativos dos ferimentos que ele havia tentado esconder. Com essa revelação, não havia mais como negar. Kana agora tinha provas sólidas de que o homem mascarado da noite anterior era, de fato, Frei. O sistema, então, entrou em ação, ativando uma penalidade por revelar sua verdadeira identidade. Como resultado, sua vitalidade e expectativa de vida foram drasticamente reduzidas, fazendo com que ele convulsionasse na cama enquanto tossia sangue. Kana ficou desesperada e, sem saber o que fazer, apenas chamou seu nome enquanto ele lutava pela vida. Ela o cuidou da melhor forma que conseguiu, mas a situação parecia sem solução. Quando Frei finalmente se acalmou e adormeceu, Kana não sabia o que pensar. Ela já o desejava morto há muito tempo, mas, ao vê-lo dessa forma, algo dentro dela não conseguia deixá-lo ir. Ela precisava de respostas.
Se ele tivesse uma explicação para o motivo de tê-la ajudado, talvez pudesse finalmente entender. Kanye, então, decidiu que faria o que fosse necessário. Usando um feitiço, ela invadiu o subconsciente de Frey. A magia permitia que ela acessasse sua mente e descobrisse tudo o que ele estava escondendo. Surpreendentemente, o subconsciente dele estava mais claro do que o normal. Em vez da escuridão habitual que a maioria dos vilões tinha, a mente de Frey parecia quase limpa. Uma pequena voz a chamou, e Kanye se virou, dando de cara com uma versão mais jovem de Frey. Mesmo sendo uma criança, ele possuía um poder imenso dentro daquele espaço. Sem perder tempo, Kanye usou magia para forçá-lo a responder todas as suas perguntas. A magia do juramento, ao ser ativada, obrigou-o a falar com sinceridade, e Frey jurou responder a todas as perguntas de Kanye. Kanye começou com a pergunta mais importante: por que ele a havia salvado da morte? Ele respondeu com uma sinceridade que parecia difícil de acreditar: por que você é importante para mim? Era difícil aceitar essa resposta, especialmente considerando tudo que ele havia feito. Mas, para sua surpresa, o subconsciente de Frey continuou explicando que ele sacrificava sua própria energia vital para salvá-la sempre que podia. Mesmo com a explicação, Kanye ainda não acreditava completamente, mas algo dentro dela a fez ouvir mais. Então, Frey, decidido a mostrar a verdade, fez com que Kanye visse tudo de sua perspectiva. Ela foi transportada para a mente dele, e a visão que teve foi difícil de processar. Viu as razões e as escolhas de Frey, todas as lutas que ele travou e as coisas que fez, mesmo sabendo que seriam vistas como más. Ela entendeu, então, que ele estava fazendo tudo isso para proteger o mundo, apesar de suas ações muitas vezes parecerem egoístas. Mesmo com o ódio que ela nutria, a verdade lhe caiu como um peso imenso. Frey tentou consolá-la e até a abraçou quando o subconsciente dele começou a desmoronar. Kanye, por sua vez, se afastou, compreendendo a magnitude da decisão que ele estava tomando. Ele explicou que sabia que o que estava fazendo não era justo e pediu que ela nunca o perdoasse. Ele tinha feito coisas terríveis, mas também tinha feito sacrifícios para que ela estivesse bem, como dar-lhe sua energia vital todas as noites. No final, tudo o que ele queria era que ela entendesse que ele estava tentando salvar o mundo, mesmo que fosse necessário cometer mais ações. Kanye ficou em silêncio por um momento, mas, no fundo, sabia que não poderia deixá-lo morrer agora. Ela decidiu que, por enquanto, ficaria ao lado dele, não por perdão, mas porque não podia mais carregar o peso daquela responsabilidade sozinha. Ela continuaria servindo, como sempre, mas agora com mais compreensão sobre suas ações. Eles se reconciliaram, e a noite terminou em paz, apesar do peso que ainda pairava sobre eles. No dia seguinte, Kanye se viu em uma situação bem desconfortável. A princesa havia convocado uma reunião para discutir a formação de um grupo de extermínio de Frey. Eles estavam planejando usar a fraqueza dele para restringir seus movimentos e acabar com ele o mais rápido possível. No entanto, Kanye, que já não compartilhava mais o ódio que sentia, sabia que seu papel seria outro. Ela não queria mais vê-lo morto, mas também não poderia deixar que os outros o matassem. Então, ela decidiu espioná-los, garantir que não fossem longe demais, enquanto continuava a cuidar de Frey. Depois do café da manhã, Frey ofereceu a Kanye um pouco de sua força vital, como sempre. A penalidade que ele estava pagando afetava seu corpo, mas, surpreendentemente, também afetava Kanye. Ela sentiu uma dor no estômago, provavelmente porque sua energia estava misturando com a magia negra dele. Frey, ao perceber isso, decidiu ajudá-la absorvendo o excesso de magia negra que havia nela. Kanye tentou impedi-lo, preocupada com os danos que ele poderia sofrer, mas Frey terminou rapidamente o feitiço. No entanto, o preço foi alto. Seu braço esquerdo ficou danificado. Embora ele tenha dito que não estava tão ruim, a dor era claramente mais intensa do que ele queria admitir. Kanye se preocupou, mas, como sempre, Frey minimizou a situação. Eles não tinham tempo para se preocupar com isso. A aula estava prestes a começar, e Frey precisava se concentrar nas suas tarefas, incluindo a missão na arena do exame de meio de semestre. Ele sabia que não seria penalizado se perdesse, mas não podia perder o foco no objetivo maior que ainda estava à sua frente. Os nobres que forem derrotados pela arena durante o exame de meio de semestre não deixarão isso passar em branco. Dessa vez, guardarão rancor e planejarão um ataque contra o dormitório plebeu. No entanto, o verdadeiro vilão dessa situação será determinado pelas escolhas feitas ao longo do caminho. A decisão de vencer ou perder para a arena, ou até mesmo evitar o confronto, influenciará diretamente os eventos que se seguirão. Diante dessas possibilidades, Frey decide seguir a profecia e optar pelo caminho que o transforma em um vilão. Afinal, desempenhar esse papel parece ser a opção mais simples, ao contrário de trilhar uma rota desconhecida. A aula termina com o professor alertando que qualquer um que se descuidar será penalizado. Com isso, os alunos devem formar duplas e apresentar um relatório na próxima aula. Conseguir fazer com que a arena lute contra ele será a parte mais fácil.
O verdadeiro desafio será perder essa luta propositalmente. Porém, com seus sintomas de esgotamento de mana, ela dificilmente terá forças para enfrentá-lo mais tarde, fora da arena. Quando a ofensiva dos nobres finalmente acontece, Arena tenta desesperadamente proteger seus amigos, conjurando feitiços de defesa. Mas os nobres são implacáveis. Frey percebe a confusão e se aproxima da garota que parece ter sido envolvida de propósito naquilo. Ele não ordenou que atacassem por ele, mas nota que Arena fica estranhamente aliviada ao vê-lo. Com sua presença, os nobres interrompem os ataques e observam enquanto Frey propõe um desafio para Arena. Ele sugere que se enfrentem no exame de meio de semestre e, como condição, o vencedor poderá exigir qualquer coisa do perdedor. A amiga de Arena tenta intervir em seu nome, mas Frey a ignora e pergunta diretamente se ela aceita o desafio. Arena hesita, mas acaba concordando. Se vencer, Frey lhe dará ouro. Se perder, ela se tornará sua escrava. Para garantir que ambos cumpram o acordo, ele sugere um juramento de morte. O choque se espalha entre os presentes, pois esses juramentos são conhecidos por serem inquebráveis. A amiga de Arena tenta convencê-la a desistir, mas a decisão já foi tomada. Tudo o que ela precisa agora é derrotá-lo na luta. Quando finalmente realizam o juramento, uma nobre que assistia a cena cora de empolgação ao ver Frey assumir um compromisso de vida ou morte como se fosse algo trivial. Em seguida, ele se dirige aos nobres que estavam atacando a Arena e ordena que parem imediatamente. Agora que conseguiu envolvê-la no desafio e afastar os elementos inconvenientes ao redor dela, o próximo passo será encontrar uma maneira de perder para ela. Porém, perder propositalmente enquanto Arena sofre com o esgotamento de mana não será nada fácil. Felizmente, parece que o sistema está a seu favor. Assim que acumula 500 pontos como um falso vilão, ele ganha acesso à loja de habilidades. Entre as opções, encontra uma chamada Transferência de Mana, que custa 800 pontos. Essa habilidade permite transferir mana para outra pessoa através do contato físico. Ele a compra imediatamente, pois isso facilitará bastante seu plano. Antes de sair, adquire também uma habilidade de engano com os pontos restantes. Para testar essa nova habilidade, ele declara em voz alta que, na verdade, é uma mulher. Embora a mentira seja absurda e pareça impossível de acreditar, um grito surpreso ecoa atrás dele. Fus, que estava limpando uma janela, escutou e acreditou completamente. Em pânico, ela sai correndo, provavelmente pensando em usar essa informação contra ele. Frey considera persegui-la, mas acaba deixando para lá. Afinal, é uma bobagem inofensiva e ninguém se machucará com isso. 3 dias depois, no campo de treinamento da escola, Arena tem se esforçado ao máximo para se preparar para a luta contra Frey. A falta de magia a prejudica, mas ela não pretende desistir. Se conseguir acertar ao menos um bom golpe nele, talvez tenha alguma chance. Ela tenta conjurar uma bola de fogo, mas está tão desgastada que quase desmaia. Sua amiga Ampare sugere um plano alternativo, usar uma estratégia sorrateira para derrotá-lo. Elas suspeitam que Frey usará um artefato perigoso, então precisam de um método indireto para vencê-lo. Determinada, a amiga de Arena promete encontrar uma maneira de ajudá-la. Frey, por outro lado, fica satisfeito ao ver que elas estão buscando alternativas para derrotá-lo. Isso tornará sua missão de perder ainda mais simples. No entanto, ao observar Arena e sua amiga se afastarem, uma pomba desce dos céus e lhe entrega uma mensagem. O bilhete diz que a remetente conhece seu segredo e exige que ele siga suas instruções. No fim da carta, Fus acidentalmente assina seu próprio nome, o que deixa claro quem está por trás da ameaça. Se ela realmente souber algo comprometedor, isso pode se tornar um grande problema. Seguindo as ordens da carta, Frey vai até a catedral. Lá, encontra Fus esperando por ele no altar. Por um momento, ele teme que sua verdadeira identidade tenha sido revelada. Mas, se fosse esse o caso, ele deveria estar sentindo os efeitos colaterais disso, como cuspir sangue e desmaiar, assim como Kanye. A verdade, porém, é ainda mais absurda. Fus ainda acredita que ele seja uma mulher. Para piorar, ela segura um uniforme de empregada e exige que ele o vista. Com um sorriso determinado, ela diz que, se ele aceitar ser sua empregada pessoal e obedecê-la pelo resto da vida, ela manterá seu segredo a salvo. Ela parece realmente empolgada com essa ideia. Frey, por outro lado, está incrédulo diante da estupidez dela. Ele se vira para ir embora, mas Fus não desiste. Tentando confirmar sua teoria, ela o abraça por trás, na esperança de sentir alguma evidência de que ele seja uma mulher. No entanto, ao perceber que o corpo dele é claramente masculino, ela hesita. Seu olhar então se move para baixo, cogitando verificar outra parte do corpo dele. Antes que possa agir, Frey finalmente perde a paciência e a repreende severamente. Ele a chama de pervertida e se afasta, decidido a deixar a catedral. Enquanto isso, Fus tem um colapso mental. Ela acreditava que esse plano daria certo, mas nada saiu como esperado. Se ele tivesse concordado com suas exigências, tudo teria sido resolvido. Agora, precisará encontrar uma nova maneira de lidar com ele.
No fim, sua força sobre-humana acaba drenando até o último resquício de vida dele. O corpo, antes resistente, cede por completo sob sua pressão. Agora, tendo cometido algo tão terrível, ela não é apenas uma criminosa, mas uma assassina. Depois de fracassar em fazê-lo mudar de ideia, o único desfecho foi tirar sua vida. Com isso, a única coisa que lhe resta é seguir pelo mesmo caminho, encerrando tudo ali mesmo para que, na vida após a morte, possam carregar juntos o peso de suas escolhas e arrependimentos. No entanto, antes que ela possa dar um fim a si mesma, o sistema se ativa. Uma habilidade de defesa de emergência entra em ação, protegendo de um golpe fatal por dia. Num instante, ele desperta com um sobressalto, sua respiração acelerada e um grito sufocado escapando de seus lábios enquanto implora para que ela pare. Fozi fica imóvel, os olhos arregalados. Como era possível? Frey deveria estar morto. Ela havia sentido sua vida se esvaindo, havia visto seu corpo perder as forças. E, no entanto, ali estava ele, vivo. Mas o choque dura apenas um instante. Ela se prepara para conjurar sua magia e garantir que, desta vez, ele realmente não sobreviva. Porém, Frey não está indefeso. Ele tinha previsto que algo assim poderia acontecer. Com um gesto rápido, aperta um botão em seu colarinho, ativando uma gravação. A voz ecoa pelo espaço, nítida e irrefutável. É o próprio testemunho dela, capturado no momento exato em que tentava assassiná-lo. Na gravação, Fozi admite que a princesa Clana está envolvida em um plano para condená-lo à morte. Ele não era ingênuo o bastante para parecer despreparado depois de receber uma carta tão ameaçadora. Agora, ele tem a prova de que tanto a Santa quanto a terceira princesa estavam conspirando para usar o filho do Duque como uma peça em seus jogos. Com essa revelação, o rumo dos acontecimentos muda drasticamente. O poder e o controle da situação agora estão em suas mãos. Em vez de ceder às ameaças de Frey, ela preferia que os rumores prejudiciais sobre ela se espalhassem do que se submeter ao seu pedido. Em resposta, ele a atingiu com um tapa, algo que rapidamente fez com que ele ganhasse a fama de vilão, mesmo sendo uma acusação injusta. Frey a alertou de forma dura, dizendo que, se ela não se mantivesse em silêncio, espalharia os rumores para toda a escola. Ela não conseguia acreditar no quanto ele havia mudado. Antes, ela sempre pensou que ele fosse uma pessoa boa, e por muito tempo, nutria uma esperança de que ele ainda tivesse algo de compaixão, lembrando-se do passado, quando ele, mesmo sendo hostil, a ajudou. Certa vez, quando ela se feriu, ele lhe ofereceu uma poção para salvar sua vida, algo que ela rejeitou, mas ele ainda assim a ajudou. No entanto, agora ele se mostrava uma pessoa que ela mal reconhecia e suas palavras eram duras e cruéis, algo que ela jamais imaginaria que ele diria. Sentindo a última chama de afeto por ele se extinguir, ela pegou sua vassoura e voltou a limpar a catedral, sem mais esperança de que ele voltasse a ser como antes. Ela sabia que, nos próximos meses, ele seria o único a sofrer as consequências de seus próprios atos, mas, até lá, ela tentaria se manter segura, mesmo que isso significasse manter distância. Naquela noite, Frey voltou para seu quarto, claramente exausto e visivelmente embriagado. Nos últimos tempos, ele estava sendo atormentado por pesadelos frequentes, e agora, buscando alívio, recorria ao álcool, apesar das preocupações de Kana. Ele estava tão acostumado a esses tipos de tormentos, vindos de sua vida anterior, que não sabia mais como lidar com eles. Quando Kana tentou mudar o assunto, ele se ofereceu para dar a ela mais vitalidade para o dia seguinte. Kana, sem hesitar, começou a desabotoar a camisa para que ele pudesse tocar sua barriga, mas Frey a interrompeu, dizendo que ela não precisava mais fazer isso. Ele sugeriu que talvez fosse hora de mudarem de abordagem. Apesar de Kana não se importar, Frey lembrou-a de que ele tinha habilidades que permitiam ver coisas que normalmente não deveria. Suas palavras mudaram rapidamente a postura de Kana, que, sem mais hesitação, deitou-se de bruços. Era uma situação delicada, e Frey observava a forma como ela o fazia, notando que tudo isso fazia parte de uma rotina que ele, de certa forma, já conhecia. A vida dele, refletiu ele, parecia estar indo pelo mesmo caminho que sua vida anterior. Era algo que Kana não gostava de pensar, mas, apesar disso, ele sempre ajudara nesse novo mundo e, para ele, sacrificará sua vida para salvar a dela. Por isso, Kana sentia que precisava fazer algo em retribuição. Mais tarde, enquanto Frey dormia, ele teve outro pesadelo. Kana, decidida a ajudá-lo a superar isso, ignorou seus próprios receios e entrou no mundo dos sonhos dele para aliviar seus tormentos. Usando o gato que ela infundira com magia, ela entrou na mente dele de uma forma que não deveria causar problemas. Dentro do sonho, Frey caminhava em uma área escura, confuso sobre onde estava e como chegará ali, quando um som suave o fez parar. Era um gatinho, e, embora a criatura parecesse familiar, ele não sabia de onde a conhecia. O pequeno felino se aproximou e se aconchegou ao lado dele, trazendo-lhe uma sensação de conforto imediata. Frey, ainda segurando o gato, percebeu que uma névoa começava a se instalar, e, ao se afastar, ele viu duas figuras à distância. Ele se aproximou e, ao olhar mais de perto,
reconheceu uma delas. Era uma versão mais jovem dele. O que se seguiu parecia um sonho, e a versão jovem de Frei lhe entregava uma poção para tratar de seus ferimentos. Ela, desconfiada, não aceitou e gritou com ele, perguntando por que ele faria algo assim. O jovem Frei se apresentou como Frei Ryan e explicou que, quando via alguém em necessidade, não conseguia deixar de ajudar. No entanto, ela não acreditou nele e o acusou de querer usá-la para seus próprios interesses. Sem pressa, o jovem Frei pegou a poção de volta, mas, em seguida, colocou outra no chão diante dela, deixando-a livre para escolher se beberia ou jogaria fora. Depois de ajudá-la, ele se preparava para sair, mas não sem antes indicar que ela fosse até a catedral mais distante. Mesmo que ele não fosse confiável, as pessoas lá seriam, e ele fugiu antes que ela pudesse impedir. Ela ficou se perguntando por que ele estava tentando ser gentil, e a névoa se dissipou, trazendo uma sensação de que aquele não era apenas um sonho. A cena se transformou em algo mais real do que ela imaginava. Ela então se lembrou de quando lhe contou que ele ajudara com uma poção quando se ferira, e aquilo parecia explicar as razões por trás de tudo. Mas, à medida que a névoa se dissipava e o sonho se tornava sombrio e aterrador, Frei viu-se diante de algo completamente diferente, uma figura ensanguentada, esfaqueada e torturada. Apesar das flechas e espadas cravadas em seu corpo, a figura o encarava com olhos vermelhos e um sorriso sangrento, algo que o fazia sentir um arrepio profundo. De repente, ele caiu em um abismo escuro, sem qualquer chance de impedir seu destino. Ele acordou novamente, e, mais uma vez, se deparou com uma cena de horror, uma figura ensanguentada, agora falando com ele, questionando como ele poderia deixá-la terminar daquela forma. Ele, assustado, se afastava, vendo uma mão ensanguentada estendida em sua direção, enquanto ela se encontrava presa a um pilar de madeira, cercada por um grande poço de sangue. Frei sentiu uma onda de desespero, reconhecendo que isso era mais do que um pesadelo, era uma representação de suas próprias falhas e medos. Frei sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo ao seu redor se despedaçava, e ele caía em um vazio escuro. Tentou se agarrar a algo, mas não havia nada para segurá-lo. A queda parecia interminável. E, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, despertou novamente. Mas o pesadelo ainda não havia terminado. Dessa vez, Fuz estava à sua frente, sangrando, mais viva. Ela olhava diretamente para ele, com a voz fraca, perguntou: "Como você pôde me deixar acabar assim?" Ele recuou, aterrorizado. Outra mão ensanguentada surgiu das sombras, agarrando-o. Ele estava cercado. Mais figuras apareciam, o puxando cada vez mais para a escuridão. Ele tentou lutar, tentou gritar por socorro. Kani, a única que poderia ajudá-lo, ainda estava na forma de gato. Ela tentou puxá-lo de volta, mas era inútil. Frei era arrastado, cada vez mais fundo, até ser completamente engolido pelo abismo. A escuridão o consumiu. Mas a morte não veio. Em vez disso, ele atravessou para outro lugar. Um vasto campo aberto, onde o céu era claro e o vento soprava suavemente. O cenário era tranquilo, quase irreal. Então, uma voz familiar o chamou. "Você chegou a tempo." Ele reconheceu imediatamente aquela voz. Sua mãe estava ali. Por um instante, ela apareceu diante dele. Explicou que havia deixado uma parte de seu poder em seu subconsciente, caso um dia ele perdesse o controle de si mesmo. Graças a isso, seus pesadelos não o atormentariam por um tempo. Ela se aproximou e tocou seu rosto com delicadeza. Frei não conteve as lágrimas. Sua mãe lhe lembrou que ele havia escolhido um caminho difícil. Nem sempre as coisas sairiam como planejado, mas ele deveria se lembrar do que realmente queria proteger. E, com essa última mensagem, ela desapareceu. Ao despertar, Frei contou a Kani sobre o sonho. Disse que viu sua mãe, e que ela o ajudou a lembrar o que estava tentando proteger. Mas havia algo que ainda o preocupava. Ele sentia que suas memórias estavam sendo manipuladas. O que era real? No que ele poderia confiar? Até mesmo o livro da profecia parecia uma mentira agora. Kani se aproximou e o abraçou. Garantiu a ele que, não importava o que acontecesse, ela estaria ao seu lado. Ele sempre se sacrificou pelos outros mais do que qualquer um. Mesmo que suas lembranças fossem alteradas, mesmo que todos os seus esforços fossem em vão, ela jamais esqueceria a pessoa que ele realmente era. Frei percebeu que não era hora de se deixar levar pelo desespero. Mesmo que falhasse, tudo o que fez até ali ainda tinha valor. Alguns dias depois, os exames intermediários finalmente começaram. Nada de estranho havia acontecido desde aquele incidente, e ele estava pronto para enfrentar a arena. Tinha comprado vários pergaminhos de transferência mágica e os aprimorado. Além disso, praticou com Kana para garantir que tudo saísse como planejado. No entanto, antes que chegasse sua vez, a primeira batalha da competição começou. Clana e Fuz eram os primeiros a lutar. Clana se preparava para lançar um feixe de magia contra sua adversária, enquanto Fuz assumia a posição de combate. Mas Frei notou que algo estava estranho. Eles claramente estavam planejando algo.
Quando Clana lançou seu ataque, Fuso desviou com um soco, alterando sua trajetória. Frei percebeu tarde demais que o feixe vinha em sua direção. Ele tentou reagir, mas, no último instante, sua irmã apareceu e o salvou. Ela olhou para os dois lutadores e os advertiu. Se tentassem algo assim de novo, seriam desclassificados. Com o plano frustrado, Clana e Fus voltaram sua atenção para o combate entre elas. Após uma batalha curta e intensa, Clana saiu vitoriosa. Chegou a vez de Arena e Frei entrarem em combate. O professor os chama para a arena e ambos assumem suas posições. Kane, preocupada, pede para que Frei não pegue pesado, mas ele já está determinado. Ele passou um bom tempo planejando como perder aquela luta sem que fosse óbvio e agora está pronto para colocar isso em prática. Ao se posicionarem frente a frente, Arena exibe um olhar confiante e provoca Frei, garantindo que ele logo estará caído como um verme. Ele, no entanto, responde que o momento para grandes discursos já passou. Sem mais trocas de palavras, resta apenas entregar ao público uma luta memorável. Assim que o professor dá o sinal, os dois concentram suas energias e avançam um contra o outro. Apesar de sua mana já estar bastante reduzida, Arena consegue invocar 7 esferas de fogo simultaneamente. A força do feitiço é evidente, mas também o impacto que isso tem sobre seu corpo. Antes mesmo de lançar o ataque, ela começa a tossir violentamente, demonstrando os sinais do desgaste. Frei percebe que ela está indo além dos seus limites e decide seguir com seu plano, garantir que ela tenha mana suficiente para não desmaiar antes da luta sequer avançar. Ele finge um ataque direto, utilizando sua habilidade de transferência mágica para empurrá-la ao chão e, ao mesmo tempo, passar parte de sua energia para ela. Arena sente o impacto e a dor, mas se recupera rapidamente e contra-ataca com outra esfera de fogo, atingindo Frei nas costas e o fazendo cair. Ele finge estar gravemente ferido, rolando pelo chão, enquanto Arena se levanta. Embora um único golpe já fosse suficiente para encerrar o combate, ela não está satisfeita e decide acabar com Frei de vez. Ela começa a reunir uma quantidade imensa de energia para um ataque definitivo, mas, no instante em que está prestes a lançá-lo, todo o vigor abandona seu corpo e ela desaba inconsciente. O professor observa a situação e inicia a contagem. Se Arena não se levantar até o 10º, Frei será declarado vencedor. Com o tempo se esgotando rapidamente, fica claro para todos que ela não conseguirá reagir. O impacto da queda que Frei provocou pode ter sido suficiente para isso. Enquanto ele pensa em uma maneira de prolongar a luta e dar tempo para Arena se recuperar, um círculo mágico surge sob eles. Frei reconhece o feitiço imediatamente, é uma magia de teletransporte. Antes que alguém possa reagir, os dois desaparecem em meio à luz. Quando a luz se dissipa, Frei e Arena estão caídos em meio a uma floresta. Ele percebe que sua situação piorou drasticamente. Tudo indicava que aquilo havia sido causado por uma pessoa específica, pouco antes do teletransporte. O responsável por tudo isso parecia óbvio. Ele tinha visto o amigo de Arena e Arena puxar um pergaminho pouco antes de o círculo mágico surgir. Então, se alguém tinha culpa, provavelmente seria ela. Mas os detalhes ele descobriria mais tarde. Agora, o mais importante era sair da floresta e escapar do covil de monstros. Frei rapidamente abriu seu inventário e retirou uma máscara de engano. Ela tinha a capacidade de ocultar sua identidade para qualquer pessoa dentro de um determinado raio, desde que fosse usada. A máscara permitiria que ele permanecesse seguro, até que fosse removida. Ele se aproximou de Arena, que estava dormindo, e a acordou. Frei a avisou sobre o perigo do lugar e disse que precisavam sair o mais rápido possível. Arena, ainda confusa, tentou reagir enquanto os filhotes tentavam apressá-la e guiá-la, mas não havia tempo para explicações. Mesmo assim, Frei aproveitou para contar uma história inventada. Ele disse que já tinha sido um agente de inteligência da família Starlight e que tinha sido deixado na floresta após cair gravemente doente. Sua versão dos fatos fez parecer que Frei e sua família o haviam abandonado para morrer ali. Arena, por enquanto, acreditou em sua história. Apesar de ainda estar com algumas dúvidas, seguiu-o para um lugar mais seguro. Porém, algo em sua intuição lhe dizia que havia algo errado com ele, e a pressa dele não ajudava a afastar suas suspeitas. Se Frei fosse realmente um aliado de sua família, ela pensava, não teria sentido ele estar tentando ajudá-la agora. Decidiu, então, rejeitar a oferta de Frei e seguir sozinha. Ela se sentia confiante em suas habilidades e acreditava que poderia cuidar de si mesma. Contudo, só restava cerca de 10% de sua energia mágica. Se não encontrasse um monstro de nível médio ou alto, ela conseguiria se safar. Porém, logo, um monstro de alto nível apareceu bem à frente deles. Era um urso gigante, algo totalmente fora do lugar. Esses monstros normalmente habitam áreas mais remotas e não são encontrados naquelas regiões. O urso rugiu e avançou com suas enormes garras em direção à Arena, mas Frei conseguiu impedi-lo a tempo, cortando-o com suas espadas. Se Arena precisava de mais provas de que não conseguiria sobreviver sozinha, ali estava.
Mais monstros começaram a surgir, provavelmente atraídos pelo urso gigante, e não havia escolha a não ser fugir para salvar suas vidas. Os monstros estavam atrás deles e, embora estivessem conseguindo manter uma distância, não sabiam até quando conseguiriam. Quando, finalmente, tiveram uma pequena chance de respirar, Arena aproveitou para perguntar o que estava acontecendo. Ela queria saber por que monstros tão fortes estavam na área, já que criaturas como aquelas raramente frequentam a floresta. Frey sugeriu que ela tirasse a máscara, já que ela estava provavelmente suja de sangue e dificultava a respiração dele. Ela estendeu a mão para ajudá-lo, mas, antes que pudesse retirá-la, Frey deu um tapa em sua mão instintivamente, impedindo-a de revelar sua identidade. Ele tentou mudar de assunto e logo a conversa se voltou para uma questão mais prática, como encontrar comida. Arena respondeu que poderia conseguir algo comestível na região. Antes de partir para a busca, os dois trocaram seus nomes. Frey se apresentou como Corrido, e Arena aproveitou para agradecer por sua ajuda na batalha, enquanto se preparava para sair à procura de algo para comer. Sozinho, Frey aproveitou a chance para tirar a máscara e descansar. No meio de toda a pressa, ele havia inventado várias mentiras, mas ainda não estava salvo. Sua principal preocupação era a missão de Arena, especialmente porque a batalha havia sido alterada e 2 alunos haviam desaparecido durante a missão. A academia ainda estava avaliando o caso, então não saberia o resultado da missão por um tempo. Enquanto descansava sob o céu estrelado, ele se concentrava apenas em como sobreviver àquela aventura, sem desencadear nenhuma penalidade. A floresta estava cheia de perigos, e qualquer erro poderia ser fatal. Arena e Frey sobreviveram juntos por 3 dias, sendo que Arena mal conseguia usar magia e dependia completamente da ajuda de Frey para guiá-la para a entrada da floresta. Durante esse tempo, eles conseguiram caçar e se manter afastados de monstros, sem grandes problemas. Finalmente, estavam perto de um local seguro. Na noite do 3º dia, Arena estava sentada perto de uma fogueira pequena, pensando sobre tudo o que havia acontecido, especialmente sobre a luta com Frey. Agora, ela estava certa de que Arani fora provavelmente a responsável pelo teletransporte que a pegou de surpresa. Frey, vindo de trás dos arbustos, apareceu carregando um javali morto sobre os ombros. Apesar de seus ferimentos, ele estava conseguindo sustentar a carga. Arena, mais uma vez, ofereceu ajuda, mas Frey recusou, mentindo novamente, dizendo que não tinha para onde voltar. Arena ainda estava decidida a ajudá-lo, preocupada com ele ficando sozinho na floresta. Frey, percebendo a teimosia dela, advertiu-a de que ele não queria que ela o arrastasse para baixo. Ele estaria bem sozinho na floresta, mas enquanto conversavam, o chão começou a tremer. O pior parecia ter acontecido. A floresta, conhecida pelo habitat de monstros aterrorizantes e entidades perigosas, parecia ter algo pior à espreita. O sistema então identificou o monstro, um golem escuro ainda não despertado. Era o chefe final de sua jornada, e não seria fácil enfrentá-lo. O golem absorvia o poder dos inimigos derrotados na floresta, e o exército do Senhor Demônio logo chegaria para enfrentá-lo. A taxa de absorção do golem era apenas 21%, mas, mesmo assim, sua capacidade de absorção o tornava capaz de rivalizar com um exército inteiro. Frey não podia usar seu poder selar mana diante de Arena, ou sua identidade seria imediatamente revelada. Então, ele só podia se esquivar e se defender até encontrarem uma maneira de escapar. O golem os identificou como alvos e iniciou um ataque com uma poderosa explosão de energia, fazendo os dois serem lançados para longe. Frey, mais uma vez, pediu para Arena fugir. Ela não queria deixá-lo para trás, mas sabia que, se continuassem assim, não sobreviveriam. Ele insistiu que ela era a única capaz de se vingar dele e que ela precisava sobreviver a qualquer custo, independentemente do que acontecesse com ele. Arena, com o coração apertado, finalmente decidiu ouvi-lo. Ela prometeu que nunca esqueceria a dívida. E, com isso, desapareceu na floresta. Frey sabia que o monstro estava temporariamente imobilizado, mas não seria derrotado a menos que seu núcleo fosse destruído. Mesmo sem conseguir se levantar, o golem ainda possuía grande poder de fogo. Ele ativou mísseis mágicos e disparou em direção a Frey. Ele conseguiu derrubar os mísseis antes que causassem algum dano, mas os disparos continuavam, e Frey sabia que, se não fizesse algo logo, a situação poderia ser fatal. Com o tempo se esgotando, Frey tinha que destruir o núcleo do golem o mais rápido possível, mas o golem não estava disposto a ceder. Reconhecendo Frey como uma ameaça real, o monstro ativou uma sequência de autodestruição, na esperança de eliminá-lo junto com ele. Com o tamanho imenso do golem, o resultado dessa autodestruição seria devastador. Frey sentiu um desconforto crescente à medida que seus olhos se moviam pela entrada da floresta. Ele sabia que algo estava errado. As correntes de vento e a movimentação ao longe indicavam que alguém estava se aproximando. Ele percebeu um corvo sobrevoando, espiando com atenção, e então, como uma reação natural, sentiu o peso da situação. A área estava sendo investigada,
e ele sabia que se os aldeões o encontrassem ali, sua identidade seria exposta na arena. Precisava de um plano para escapar, mas seu corpo estava exausto. A luta contra o Golem havia drenado todas as suas forças, e ele mal conseguia se manter de pé. Com esforço, tentou se levantar, mas acabou caindo em algo macio. Seus olhos se abriram devagar, e a visão de Kana o fez suspirar aliviado. Ele havia caído sobre ela. Kana sorriu, mas de forma séria, dizendo que agora ele deveria confiar nela para o que restava. Ela o ergueu com suavidade, permitindo que ele se apoiasse nela enquanto ela o conduzia até uma carruagem próxima. A viagem seria discreta, ninguém o reconheceria ali. Frey, com a sensação de segurança proporcionada por Kana, deixou sua consciência se apagar, confiando nela para lidar com o resto. Quando acordou, 2 dias haviam se passado. Estava nos dormitórios da escola, com Kana ao seu lado, cuidando dele. Ela parecia visivelmente preocupada, o que fez Frey se sentir um pouco culpado. Agora que estava mais consciente, ele pediu para que Kana explicasse o que acontecerá enquanto ele estava fora de combate. Ela explicou que uma equipe de busca havia investigado o local onde ele foi encontrado, e a escola estava questionando Ariane sobre as técnicas que ela usou para tentar ajudar na cura de Arena. O problema era que o pergaminho de cura que ela utilizara acabou teleportando-os para outro lugar. Depois de várias testemunhas e evidências, ficou claro que a história de Ariane era verdadeira, mas a situação estava sendo tratada como um possível crime grave, já que existia a suspeita de que ela tivesse comprado um pergaminho falsificado. Frey, decidido a resolver a questão, pensou que precisaria investigar a origem dos pergaminhos. Kana confirmou que uma investigação já estava em andamento sobre isso. Sobre Arena, Kana informou que ela havia sido levada para uma vila próxima, onde estava sob proteção. A boa notícia era que ela estava bem, recuperada após o esforço extremo da noite anterior. A partida contra o Golem também tinha resultados. Devido às circunstâncias, a escola havia decidido nomear Frey como vencedor do duelo. Embora tivesse sido um resultado difícil de lidar, não havia penalidade do sistema. Além disso, ele havia recebido uma recompensa chamada Lifechanger. Isso também significava que uma nova missão, envolvendo Arena, agora estava em suas mãos. Embora a missão fosse desafiadora, ainda havia tempo e Frey acreditava que, com os preparativos certos, poderia encontrar uma solução. Kana ainda lhe informou que, enquanto ele estava inconsciente, o Duque havia mandado uma equipe de busca atrás dele assim que souberam de seu desaparecimento. A resposta do Duque ao saber sobre o paradeiro dos pergaminhos foi tão intensa que ele desmaiou e, até aquele momento, ainda não havia recobrado a consciência. Frey ficou pensativo por um momento antes de se virar para Kana, perguntando se poderia se apoiar em seu peito por um momento. Kana, sempre atenciosa, aceitou, e os dois se abraçaram por um instante. Frey precisava de um alívio emocional após tantos eventos intensos. Algumas semanas depois, ambos partiram em direção à propriedade Starlight. Frey ainda se recuperava, mas sabia que não podia se dar ao luxo de descansar por muito tempo, especialmente com seu pai em tal estado. Ele não tinha planos de ficar ali muito tempo, pois sua missão estava se aproximando, e ele precisava estar pronto para o que viria. Quando chegou ao seu quarto, Arena o estava esperando. Kana permitiu sua entrada, e Frey, com um sorriso travesso, não perdeu tempo. Lembrou-a da aposta que ela havia perdido. Como prometido, ela teria que seguir todas as ordens dele. Mas antes de começar, ela pediu que ele libertasse Ariane, o que o pegou de surpresa. Arena parecia ter vindo não para se vingar, mas para negociar. Frey, curioso, deu uma ordem para Kana preparar a carruagem enquanto provocava Arena, perguntando por que ele deveria ajudá-la a libertar uma escrava. Arena, com a voz tremendo, disse que faria qualquer coisa que ele pedisse. Frey, malicioso, disse que faria o que queria com ela como deveria ter feito na floresta. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Arena, mas isso não fez Frey se mover. Ele então deu uma ordem. Arena deveria trabalhar o máximo possível para provar seu valor. Ele, por sua vez, decidiria o que fazer com Ariane dependendo do comportamento dela. Depois disso, Frey saiu para encontrar Kana na carruagem. Na estrada, ele contou a Kana sobre o pedido de Arena para libertar Ariane. Apesar de ser algo problemático, ele já planejava isso. Era apenas uma questão de como e quando. Ele perguntou a Kana como ela estava, considerando que ela havia usado magia negra para salvá-lo na floresta. Kana respondeu que não foi um feitiço tão pesado, então não havia consumido muita de sua força vital. Agora, ela era seu único apoio, e por causa dela, Frey sentia que poderia sorrir novamente, apesar de tudo. Ele sabia que precisaria de sua ajuda no futuro. Kana, com um olhar sério, disse que sua vida pertencia a ele. Mas Frey não queria isso. Ela não precisava arriscar sua vida por ele, ele preferia que ela se ajudasse também. De fato, ele tinha uma maneira de ajudá-la e a irmã dela, Kia, e invocou um item de seu inventário para isso. Quando chegaram à propriedade Starlight, Frey foi diretamente ver seu pai.
Abraham Starlight estava inconsciente e em estado crítico. Frey segurou a mão do pai e jurou que voltaria quando todas as suas aventuras terminassem. Depois de passar algum tempo com ele, Frey saiu da sala e encontrou Kana esperando. Sabia que não poderia ficar lá por muito tempo. Não queria que isso gerasse mal-entendidos. Embora a vida de seu pai não estivesse em risco imediato, ele precisava continuar sua missão para que tudo voltasse ao normal. A próxima parada foi o quarto de Kia, a irmã mais nova de Kana. Kana, cuidadosa como sempre, a havia colocado para dormir com magia, para que não se assustasse com a presença de Frey. Ele pediu a Kana que o aguardasse do lado de fora enquanto ele terminava o que precisava fazer. Dentro do quarto, Kia dormia profundamente. Frey a observava, notando que ela parecia uma versão mais jovem de Kana. Apesar das diferenças em suas habilidades, ele sabia que Kia tinha potencial. Ele deixou um elixir de potencial latente com ela, acreditando que, em algumas horas, ela sentiria o efeito e descobriria seu verdadeiro poder. Mas, antes que pudesse sair do quarto, alguém gritou de fora, avisando sobre um ataque vindo de Kadia. O ataque mágico empurrou o fogo contra a parede, e a nova garota correu para verificar a situação. A recém-chegada era Arya Ryan, irmã mais nova de Starlight Frey. Ela agarrou a camisa dele com força, acusando-o de ser responsável pela doença de seu pai e de tentar fazer coisas impróprias com Kadia, apesar de tudo que havia acontecido há tanto tempo. Ele não havia anos, mas, mesmo assim, achava que era melhor ignorá-la do que cumprimentá-la. Com um movimento rápido, ele deu um tapa na mão dela, fazendo-a cair no chão. Em seguida, lançou insultos diretos para as duas garotas, chamando Kadia de várias coisas. Seu pensamento era simples: agora que o pai desmaiou, ele se tornará o chefe da família Starlight. E, com isso, a casa, as pessoas e tudo mais, incluindo Arya, pertenciam a ele, o que lhe dava o direito de fazer o que quisesse. Saia daqui, ele disse a Arya com um tom frio, mandando-a se afastar o máximo possível. Seu comportamento cruel lhe conferiu mais pontos de vilão, mas quando o som do choro de sua irmã soou atrás da porta que ele acabará de fechar, ele foi forçado a parar por um momento. A dor de ouvir a irmã chorando lhe atingiu, mas ele sabia que tinha que se acostumar com isso. Estava começando a se acostumar a ser o vilão, mas ainda era demais quando se tratava de sua própria família. Ele ainda sentia a necessidade de afastar suas emoções. Ele sabia que qualquer um que fosse sensível ou hesitante nas próximas missões sofreria penalidades, então se forçava a seguir em frente. Nesse momento, Kana bateu na porta, interrompendo seus pensamentos. Ela entrou e mostrou os resultados do trabalho dela, agora que conseguia controlar melhor sua magia negra, graças aos poderes de Kia. Kana demonstrou suas novas habilidades, dizendo que agora poderia até mesmo criar clones, o que facilitava o trabalho de esconder sua identidade. Isso seria útil para suas missões no futuro. Kana, com seu novo poder, também seria capaz de ajudá-lo com mais eficiência. Frey, satisfeito, deu novas ordens. Ele instruiu Kana a se infiltrar nos subconscientes dos plebeus no dormitório e aumentar a segurança ao redor deles, especialmente quando voltassem à escola. Com isso feito, ele poderia se concentrar na missão principal. Sabia que Arena já jurara lealdade a ele e que tinha fraqueza dos outros dois, o que significava que as missões restantes poderiam ser completadas sem maiores problemas, a menos que algo imprevisível surgisse no caminho. Pensando nisso, Frey se lembrou de sua noiva, Serena. Ela ainda estava em viagem, mas quando voltasse, provavelmente iria agitar tudo por ali.